Fala galera, aqui é o Garone, jornalista do Lance, e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. E aliás, se você veio aqui para falar de Vasco, já faço o convite para você se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seu comentário também sobre o que você achou desse Vasco 1, Madureira 0, gol perto do fim ali do Germancano, já aos 30 e poucos minutos, 40 minutos, se eu não me engano, do segundo tempo, 9º gol do Cano na temporada, 4º gol dele em 2 jogos nesse retorno do futebol carioca, sendo decisivo mais uma vez o atacante argentino, mas o Vasco tendo uma atuação abaixo do que teve contra o Macaé. Mas por que o Vasco teve uma atuação abaixo se jogou exatamente o mesmo time? É exatamente sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Como eu já disse aqui, Ramon repetiu a escalação da partida contra o Macaé e repetiu o esquema também, recuando o Henrique quando o Vasco tinha posse de bola, formando uma linha de 3 defensiva, adiantando um pouco o Pikachu para fazer essa linha central, jogando num 3-4-3, o Vinícius bem aberto pela direita, dando espaço no corredor para o Pikachu infiltrar por dentro e não mais por trás. Quando o Vasco jogava com o Abel, por exemplo, e o Marrone na direita, a tendência era que ele, canhoto, pegasse a bola e levasse um pouco mais por dentro e desse o corredor para o Pikachu avançar pela linha de fundo, não para dentro da área. Mais ou menos o que acontece com o Thales pelo lado esquerdo. Sempre que ele recebe a bola, ele, como é destro, jogando pela esquerda, a tendência é que ele corte para dentro para finalizar e não vá ao fundo. Então o Vasco manteve essa estrutura para a partida contra o Madureira, mas a grande diferença é que deixou de ser uma novidade. Muito provavelmente o Madureira viu a atuação do Vasco contra o Macaé, entendeu que o lado direito do Vasco, principalmente com o Vinícius e Pikachu, era a grande arma do time e neutralizou aquele lado. Como? Jogando com as linhas mais compactas e jogando mais atrás. O Macaé dava muito espaço entre os zagueiros e o goleiro, então o Vasco conseguia, numa bola longa, principalmente do Andrei, inclusive contra o Madureira, mais uma vez, para mim foi o grande destaque do time, encontrar esses jogadores já avançando dessa última linha. Com o Madureira mais recuado, você não tinha esse espaço, então o Vasco teve a necessidade de trocar passe um pouco mais curto. E o time tem essa dificuldade, já não é de hoje. Só a gente lembrar como é que o time do próprio Luxemburgo, que deu uma melhorada no Campeonato Brasileiro do ano passado, tinha muita dificuldade de propor o jogo. Tinha muita dificuldade nos jogos em São Januário, por exemplo, quando enfrentava Avaí e CSA, equipes de parte de baixo da tabela que jogavam normalmente no contra-ataque. Foi exatamente o que o Madureira fez dessa vez. No primeiro tempo, o Vasco criou pouquíssimas chances de gol, que acabou o Ramon mexendo um pouco na equipe para a segunda etapa. A primeira coisa que ele fez foi liberar um pouco mais o Henrique. Em alguns momentos, o Vasco passou a ficar só com os 2 zagueiros mais atrás, segurava um pouco mais o Andrei ali para fazer a primeira saída, ou então o baixo, e liberou em alguns momentos o Henrique para dar um apoio para o Thales. E isso mudou um pouco, principalmente depois da entrada do Bruno César no lugar do Vinícius, que também fez algumas boas jogadas no primeiro tempo, mas que levou o Benítez para o lado direito e o Bruno César, que é canhoto, para a esquerda. A partir desse momento, o Thales cresceu na partida, o Bruno César, ao meu ver, entrou bem no jogo, os dois se entenderam bem pelo lado esquerdo. O Madureira passou a ter 2 preocupações: o lado direito com os avanços do Pikachu e o lado esquerdo com esse crescimento do Thales e as chegadas do Bruno César. Isso fez com que a linha de defesa do Madureira obrigasse a abrir um pouco mais. Antes os jogadores estavam mais compactos, que precisavam defender um setor menor. Com esse equilíbrio maior do Vasco, atuando tanto pela esquerda quanto pela direita, os espaços foram aparecendo. Tanto que mesmo antes do gol do Cano, o Thales fez uma boa jogada para a infiltração do Benítez. Em outros momentos o Vasco teve boas chegadas pela direita também. O Andrei fez uma jogadaça dentro da área e cruzou para o Cano, cabeceou para fora. Então o Vasco cresceu muito. O Vasco passou a infiltrar por dentro, passou a ter jogada pela esquerda e o lado direito, mesmo participando menos, quando participou, foi mais efetivo porque tinha mais espaço. É o que a gente já conversou algumas vezes aqui no canal. A questão não é se você joga no 3-4-3, no 3-5-2, no 4-4-2, mas sim como você se movimenta, como você implementa essas movimentações de jogo no time. Principalmente quando tem a posse de bola e entra ali no chamado terço final. Não gosto de usar esse termo, mas quando você se aproxima da área, na hora de definir a jogada, você precisa ter os movimentos treinados, ensaiados, e isso falta no Vasco ainda. Não é culpa do Ramon que chegou agora, obviamente, isso o Vasco precisa ganhar para o restante da temporada.
principalmente se a gente for pensar em Campeonato Brasileiro. A verdade é que o Vasco vive uma pré-temporada no meio da temporada, e não só em razão da pandemia, claro que atingiu a todo mundo, mas principalmente pelo tempo que acabou perdendo no início da temporada sob o comando do Abel Braga, acrescentou muito pouco a esse grupo e o Ramon tem que começar um trabalho praticamente do zero. Para mim, o Andrei melhor do jogo, consistente mais uma vez, inclusive Andrei melhor da temporada junto com Cano. Cano, obviamente, muito mais decisivo, é o cara dos gols, mas em relação à participação no jogo, em estar ativo a todo momento e fazer o time jogar, o Andrei certamente é o destaque. E gostei bastante também da entrada do Bruno César. Preciso ser justo aqui, porque eu já critiquei diversas vezes o Bruno César, tanto em texto lá no blog quanto aqui no canal, e o Bruno entrou e mudou a cara do Vasco. Mudou, pelo que eu já falei aqui, um canhoto jogando pela esquerda, facilitou para o Thales e foi decisivo também no gol, fazendo o lançamento para o Cano, que depois surgiu a tabelinha ali com o Raul e saiu o gol. Raul, que inclusive também entrou bem na partida, deu assistência para o Cano marcar o gol, participou de outras jogadas ofensivas, o que não é muito sua característica, errou também o gol ali no finalzinho, é verdade, mas deu outro ânimo ao Vasco, deu outro ritmo ao meio-campo. Obviamente ruim essa eliminação do Vasco no Campeonato Carioca, principalmente pelo lado financeiro, mas que em nada pode afetar o trabalho do Ramon, que começou agora e, querendo ou não, começou com 2 vitórias, um pouco mais de organização, uma ideia de jogo mais bem definida. É claro, falta melhorar muita coisa ainda na execução, como eu falei aqui, principalmente em relação à movimentação, mas é nítida a evolução em relação ao Vasco do Abel Braga no início da temporada e o Vasco do Ramon, pelo menos nesses 2 jogos. Agora vamos esperar para ver quando que o Vasco vai voltar a jogar, quando retornarão os outros campeonatos e como isso vai afetar, essa nova parada pode afetar o time. Espero eu que positivamente, com mais tempo de treino, o Ramon consiga acertar esses detalhes do time para se tornar uma equipe pelo menos um pouco mais competitiva no Campeonato Brasileiro, para fazer um campeonato nacional mais seguro, brigando ali do meio de tabela para cima, coisa que o Vasco não tem feito nas últimas temporadas. Bom, galera, é isso. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Torne-se um membro se você puder, quiser contribuir com o meu trabalho, participar do nosso grupo lá no Telegram. Em breve vai ter desconto em alguns produtos que vão sair sobre o Vasco, revista, livro. Então é só você procurar o botãozinho aí de Seja Membro logo embaixo aqui do canal e eu te espero lá no grupo do Telegram. Valeu, galera. Saudações e até a próxima.